Êxodo, no capítulo 32, no verso 1, a palavra de Deus diz que Moisés ele subiu ao monte para falar com Deus. Como ele estava demorando, o povo começou a ficar impaciente, achando até que ele tinha morrido lá em cima. E eles exigiram então que Arão esculpisse ou construísse imagens, deuses, né, para que eles o adorassem, para que essas imagens viessem a ser colocadas no lugar ali de Deus, para que essa imagem pudesse conduzi-los, porque como o líder Moisés não estava ali, eles achavam que Deus também não estava mais com eles. E assim aconteceu. O povo de Israel, eles haviam sido libertos da escravidão do Egito, e Deus prometeu, preparou uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, a Canaã, para que eles habitassem nessa terra livres, né, da escravidão. E durante essa jornada, essa caminhada, esse êxodo do Egito para a terra prometida, o povo passou por muitas provações, dificuldades, mas também passaram por muitos momentos de milagres, de maravilha, de presença de Deus. Mas chegou um momento que Moisés precisou sair por um tempo para subir para o monte para falar com Deus, e a Bíblia diz que ele demorou, e por isso o povo ficaram impaciente e não aguentaram esperar a volta dele, e com isso colocaram no lugar de Deus imagem de escultura, começaram a adorar um bezerro de ouro. E aqui nós aprendemos que a falta de paciência, o não saber esperar, isso não vem de agora, dessa geração, mas ela já vem desde os primórdios. Desde as épocas passadas, o ser humano tem essa dificuldade de esperar, de ter paciência. E é justamente nesse quesito que Deus nos prova todos os dias, no quesito de paciência, de saber esperar no Senhor. Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi para o Pai. E ele disse: olha, eu estou indo para o céu, estou indo para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou subir para preparar lugar, voltarei para pegar vocês para mim mesmo. E Jesus foi. Só que o que acontece? Muitos estão como o povo de Israel, não estão sabendo esperar. Estão achando que Jesus está demorando, que Jesus nem mesmo vai voltar, que essa história que Jesus vem, que Jesus vai voltar, é mito. E muitos, com esse pensamento, têm se desviado da palavra, muitos têm colocado no lugar de Deus outras coisas, outras distrações, porque eles não acreditam, eles não esperam mais na volta de Jesus, eles não esperam mais em Deus, já perderam a esperança, já perderam a fé que Jesus um dia vai voltar, já não tem mais essa perseverança. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, ele terá a vida eterna. E nós precisamos, a palavra é que nós precisamos perseverar, aprender a esperar, a ter paciência no Senhor, porque os que têm paciência no Senhor, esse consegue a vitória, consegue entrar na terra prometida. O povo aqui, eles não conseguiram entrar na terra prometida porque eles não souberam esperar. Eles já começaram a se rebelar contra Deus nesse exato momento, colocando outros deuses no lugar de Deus, deixando de adorar o verdadeiro Deus para adorar bezerro de ouro. E não é diferente nos tempos atuais, nos dias atuais. Muitos têm deixado de adorar a Deus para adorar outras coisas. Muitos têm colocado no seu coração, no lugar de Deus, coisas que não correspondem a Deus. Qualquer coisa que não seja Deus, que esteja em primeiro lugar na sua vida, isso é uma ação da idolatria, como esse povo fizeram. Por que isso acontece? Porque muitos têm perdido a paciência. Muitos ainda não desenvolveram o caráter de Deus. Quando eu falo de caráter de Deus, é o caráter chamado paciência, é uma característica, é o fruto do Espírito. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus é paciente para conosco, Ele tarda em irar-se, mesmo com os nossos erros, com os nossos pecados, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é longânimo. E essa mesma paciência, essa mesma característica que há em Deus, ela tem que estar em mim e em você. Nós temos que ter a paciência de esperar no nosso Deus. Quantas vezes nós temos lutado com a força do nosso próprio braço, porque não temos a paciência de esperar no Senhor. Muitos têm colocado diante de Deus
problemas para ser resolvido, situações para que Deus possa resolver, e Deus realmente resolve, Deus promete. E muitas vezes nós, por falta de paciência, de não saber esperar em Deus, no tempo de Deus, no momento de Deus, nós lutamos, nós colocamos outras pessoas, ou até mesmo nós vamos lá e fazemos de uma forma errada. E é aí onde é gerado consequências graves para a nossa vida espiritual. Consequências essas que pode trazer a nossa morte espiritual, ou até mesmo a morte física. Como aconteceu com o povo de Israel. A falta de paciência gera, irmão, incredulidade, gera rebeldia. E tudo isso contradiz a santidade de Deus. Tudo isso fere a santidade de Deus e faz com que nós nos afastamos de Deus. Faz com que nós perdemos a nossa comunhão com Deus, a nossa santidade com Ele. Por isso que é necessário que nós desenvolvemos, busquemos cada dia o fruto da paciência. Aprendemos a esperar no Senhor, como o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, se você tem algo, está esperando em Deus, eu não sei o que você está esperando. Às vezes está um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, até 10 anos. Se você tem um propósito com Deus, de estar esperando em Deus, e essa sua esperança, esse seu ato de esperar em Deus é para um benefício na sua vida espiritual, continue esperando em Deus, continue esperando em Jesus, continue esperando pela volta de Jesus. Tem muitas coisas que nós estamos esperando, colocamos na mão de Deus em prol de manter a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E às vezes, quando Deus não age da forma como queremos, no tempo como queremos, muitos se desviam dessa promessa. Muitos colocam outros deuses no lugar da presença de Deus em suas vidas. Então nós devemos, a palavra é que nós tenhamos cuidado para nós não cometermos o mesmo erro do povo de Israel, de ficarmos impacientes e deixar de esperar em Deus, de esperar no nosso Senhor. Saiba que Deus, ele vai chegar para a sua vida. Paulo, falando aos Romanos, lá no capítulo 5, no verso 3, ele fala que nós devemos nos gloriarmos nas nossas tribulações, porque as tribulações, ela produz perseverança, e a perseverança produz a paciência a esperança. Em outra linguagem, ou na Nova Versão Internacional, fala que a perseverança, ela produz um caráter aprovado, dizendo que paciência e caráter aprovado é a mesma coisa. Deus, ele aprova o caráter, paciência, saber esperar. Quando eu tenho paciência, eu tenho um caráter aprovado por Deus. Deus, ele quer aprovar o nosso caráter. Deus, ele está todos os dias provando para nós mesmos aonde está a nossa deficiência no quesito espiritual, na parte que diz respeito à paciência, o saber esperar. Deus permite as provações, permite as dificuldades, permite às vezes as adversidades da vida, é para provar a nossa paciência. Ou seja, às vezes é tanto para provar como para desenvolver em nós essa paciência, esse caráter aprovado que nos faz esperar no Senhor, nos ter esperança em nosso Deus, e assim nós permanecermos fiéis até o fim, perseverar fiel até o fim ao nosso Deus, sem colocar nada no lugar de Deus, sem colocar nenhum tipo de distração, sem colocar nenhuma outra coisa no lugar de Deus. Mas o lugar de Deus, ele é exclusivo, ele é único, ele é permanente em nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe essa mensagem, se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe, Deus guarde, e que o Senhor venha produzir em nós o fruto da paciência todos os dias, nós possamos ter um caráter aprovado por Deus. Amém.